Vamos fazer um assado delicioso que não tem glúten, não tem lactose, muito prático de fazer, super saudável. E você só precisa de 4 ingredientes. Além disso, ele é delicioso, perfeito para piqueniques, lanches e até mesmo almoços. Sabe, um assado coringa. Você não vai se arrepender de fazer, tenho certeza. Para a massa, você vai precisar de 6 xícaras de grão de bico cozido, ok? Se você quiser deixar ele demolhado, fica melhor, porque ele cozinha mais rápido. Então, você vai precisar de um pouquinho de azeite, aí azeite a gosto. Um limão, ok? Um limãozinho. Os temperos que você quiser. Então, você pode pôr limão, pode pôr páprica. Eu coloquei limão, sal, azeite e você vai bater ele no processador. Depois ele bem batidinho, você vai untar uma forma, então, pode ser uma refratária e vai espalhar ali a sua massa para que ela fique bem durinha, bem modelada. Eu comecei espalhando com uma colher porque fica mais fácil e depois eu vou espalhando com a mão. Se você achou que ficou muito dura quando você estava batendo com o processador, né, o grão de bico, você pode colocar um pouquinho mais de água para ele ficar mais macio, mais fácil de bater também. Mas quanto menos água, melhor. Então, depois de eu deixar ele já bem amassadinho ali com a colher, eu vou com a mão para deixar ele bem definido com um acabamento aí bem legal, para o seu assado não ficar assim todo bagunçado. Então, eu gosto de dar essa arrumadinha nele para ele ficar mais delicado, mais bem feitinho. O bom de amassar também é porque daí você já deixa ele bem compacto, né? Porque como você bate, geralmente fica um pouco esfarelenta a massa com esse grão de bico. Então, se você compacta ele com a colher e com a mão, ele fica bem melhor. Então, você faz alguns furinhos aí com o garfo para ele não estufar. Isso é bem importante para ele assar bem também. Eu vou deixar ele assando mais ou menos por uns 15 minutos, só até ele ficar um pouco mais sequinho. Pro recheio, então, eu vou refogar ali uma cebola grande, ou pode ser 3 pequenas mesmo, porque essa minha cebola era bem grande, e 3 dentinhos de alho. Vou deixar ele dar uma refogadinha e já vou acrescentar o tomate. Eu também usei 2 tomates grandes, mas pode ser 3 pequenos. E eu usei 800 gramas de palmito fresco cozido, mas se você não tiver fresco, pode ser em conserva mesmo, mais ou menos umas 800 gramas. Eu vou colocar também uma pitadinha de sal e você pode colocar outros temperos também. Então, eu vou adicionar um pouquinho de farinha de mandioca desidratada dissolvida, só para engrossar um pouquinho o molho mesmo. Mas se você não tiver, você pode usar um amido, essa mesma farinha que eu uso na receita do pãozinho de quê também. Se você quiser, você pode até usar um pouco de molho de castanha de caju. Então, eu vou rechear o meu assado aí, colocar todo o nosso molho, né, o nosso recheio nele e espalhar bem. A praticidade desse assado também é que se, por exemplo, você não quiser fazer ele de palmito, se você não tiver palmito, por exemplo, você pode usar chuchu com milho, tomate, outros legumes e fazer com a mesma massa. Então, isso torna o assado muito prático. Eu amo receitas que dá para fazer assim bem rápido, porque eu realmente não tenho muita paciência. Então, outra coisa boa desse assado também é que você pode fazer ele em porções. Por exemplo, eu faço ele em porções para viajar. Então, você pode fazer em pequenos potinhos de vidro e assar ele já nos potinhos para cada pessoa. E como ele é bem rápido de fazer, isso economiza horas na cozinha. Então, eu deixei assando até ele ficar um pouquinho dourado mesmo. E eu decidi fazer um piquenique para esse assado se tornar ainda mais gostoso. Porque quando a gente está com a família, sim, tudo fica bem melhor. E ainda nada melhor do que estar em família e ainda estar em meio à natureza. E nós até vimos um pica-pau de topete vermelho. Foi muito legal.